Nutri, se você atende mulheres, é muito importante você conhecer o ciclo menstrual da sua paciente e você saber o que é um ciclo menstrual normal e o que é que está acontecendo durante as fases do ciclo menstrual. Então, o vídeo de hoje eu estou trazendo um pouquinho mais detalhado o que é esse ciclo menstrual da mulher, quais são os hormônios que regem esse ciclo, para você entender melhor o que é que está acontecendo no organismo da sua paciente e dessa forma você conseguir ajudá-la. Meu nome é Juscelia Barbieri, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher, tenho mestrado e doutorado em inovação terapêutica e aqui no canal Nutri da Mulher Academy a gente está trazendo sempre muito conteúdo com embasamento científico para ajudar você, nutricionista, a auxiliar suas pacientes. Então, Nutri, o ciclo menstrual, o intervalo de tempo, ele pode variar. A gente caracteriza um ciclo menstrual normal quando ele varia de 22 a 35 dias. Então, se essa paciente ela tem um ciclo menor do que 22 e superior a 35, ela tem um ciclo menstrual que está inadequado, ou muito curto ou muito longo. E aí são, consequentemente, necessárias investigações para delimitar o que é que está causando um ciclo muito curto ou um ciclo muito longo para a sua paciente. Um outro ponto é o fluxo menstrual. Hoje em dia, a gente não tem mais uma delimitação, de acordo com os últimos guidelines, do que é um ciclo menstrual excessivo, um fluxo excessivo ou baixo. Antigamente, se delimitava que até 80 ml de fluxo, durante todo o período menstrual era caracterizado como normal, sendo superior a isso caracterizado como sangramento uterino disfuncional ou anormal na sua paciente. Entretanto, com os últimos guidelines, hoje a avaliação é por parte da paciente, levando em consideração se ela acredita que essa intensidade do fluxo está pouca, está normal ou está elevada. Então é um questionamento muito mais subjetivo relacionado à sua paciente especificamente. A duração dessa menstruação, ela vai variar mais ou menos até aí mais ou menos 8 dias para essa sua paciente. Se essa menstruação está passando de 8 dias, também é necessário uma investigação para delimitar aí se esse fluxo ele não está muito intenso, se tem alguma alteração hormonal acontecendo que está fazendo com que essa menstruação dure mais tempo do que o esperado para a sua paciente de uma forma geral, ok? Outras questões a gente pode estar investigando também na nossa paciente, como a coloração do sangue, a presença de escapes menstruais, a presença de coágulo nessa paciente, a presença de cólica, para a gente aprofundar mais, entender um pouquinho mais sobre essa paciente. Se a sua paciente está tentando engravidar, um questionamento que deve fazer parte dessa avaliação é se ela consegue perceber se ela está ovulando ou não. Então, essa ovulação ela pode ser percebida através de alguns fatores pela paciente, como, por exemplo, o aumento da lubrificação vaginal, a formação de um muco muito semelhantezinho a uma clara de ovo. Então, isso é indicativo de que a ovulação aconteceu. A gente também percebe um aumento da temperatura corporal. Então, a temperatura ela vai aumentando até a ovulação. Então, se a paciente ela não consegue perceber muco, talvez monitorar essa temperatura diariamente é um outro ponto bem interessante que ela pode estar utilizando como fator específico. E a gente também tem a questão da libido, que durante esse período a gente também tem um aumento da libido, então pode ser indicativo de que ela está ovulando. Para confirmar a ovulação de fato, através de um exame de progesterona a gente consegue fazer isso, ou através de uma avaliação por ultrassom, o médico consegue fazer essa avaliação da paciente. Mas ela precisa ter esse feeling próprio, entender o ciclo menstrual dela, entender quando é que ela está ovulando, para entender o que é que está acontecendo de errado ou não com o ciclo menstrual dela e, consequentemente, procurar a ajuda especializada, ok? Esse ciclo menstrual, ele é dividido em fases. Temos duas grandes fases, a fase folicular e a fase lútea, ok? A fase folicular, geralmente ela é do primeiro dia do ciclo menstrual até por volta do 14º dia do ciclo, pensando aí no ciclo de 28 dias, que é o que os estudos científicos eles sempre trazem por base para fazer as avaliações de uma forma geral, ok? Então, durante esse intervalo de tempo, a gente tem alguns hormônios em maior predominância, que são o FSH, o LH e o estradiol. Ok? O estradiol é o hormônio que rege essa primeira fase do ciclo menstrual da mulher. Então, toda sintomatologia que essa mulher está sentindo nesse intervalo de tempo ou a ausência de sintomatologia é decorrente desses níveis adequados ou não do estradiol nessa primeira fase do ciclo menstrual.
ok? O FSH, ele é um hormônio super importante para o desenvolvimento do folículo ovariano dessa mulher. Então, esse FSH vai possibilitar o processo de maturação desse folículo, para que ele chegue num desenvolvimento adequado, para que na sequência aconteça o processo de ovulação nessa mulher. Esse folículo ele rompe, essa mulher libera o óvulo e na sequência, se ela estiver tentando engravidar, tiver relação sexual no momento adequado, a gente pode ter aí o processo de fertilização pelo espermatozoide lá na tuba uterina, depois a migração desse embrião para o endométrio, para o útero dessa mulher, o processo de implantação e essa mulher vai se tornar gestante. Esse folículo que foi rompido, ele evolui para o que a gente chama de corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai ser produtor de um outro hormônio, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor para vocês quando a gente entrar na fase lútea. Falando ainda sobre a fase folicular, um outro hormônio muito importante que a gente vai ter lá presente é o LH. O LH ele é super importante para o recrutamento desses folículos e ele é o responsável também pelo rompimento do folículo. Então, para que aconteça o processo de ovulação, precisa existir um pico de LH na paciente. Então, esses dois hormônios são hormônios que são liberados pela nossa hipófise e que vão atuar no ovário. E lá no ovário, esses hormônios, eles estimulam a produção de outros hormônios, como, por exemplo, o estradiol nessa primeira fase do ciclo menstrual. Então, esse estradiol, ele é muito importante para a formação do endométrio dessa mulher. Então, a camada do endométrio, ela começa a crescer e nessa fase a gente chama que é uma fase de proliferação, então a fase proliferativa é a fase de crescimento e desenvolvimento desse endométrio, porque ele precisa atingir uma espessura adequada para que, caso essa mulher tenha aí o processo de formação do embrião, aconteça a implantação desse embrião. Então, se não existem níveis adequados de estradiol sendo produzidos no organismo dessa mulher, isso pode acontecer que ela tenha uma espessura mais baixa desse endométrio e o embrião ele não consiga se implantar. Além disso, o estradiol, ele tem pensando em fertilidade propriamente dita, ele tem um outro papel muito importante, que é estimular também a ovulação. Então, esse pico de LH que eu falei para vocês, que é quem rompe o folículo ovariano, precedido a ele, existe um pico de estradiol. Então, assim que o estradiol ele chega no nível máximo, aí sim a gente tem aumento da liberação de LH e esse LH promove o rompimento do folículo ovariano para que a gente tenha o processo de ovulação. Então, o estradiol, pensando em fertilidade, pensando em ciclo ovariano, pensando em útero, ele é super importante estar em níveis adequados nesse intervalo de tempo para essa mulher. Então, a deficiência dele pode impactar em uma não ovulação, pode impactar em um não espessamento adequado do endométrio dessa paciente, tá? E a gente pode falar extraútero e extraovário. Então, o estradiol, ele também está ligado à concentração na mulher, está ligado a vigor, ele é importante para a saúde osteoarticular das pacientes de uma forma geral. Então, consequentemente, uma redução desses níveis também vai impactar em outros aspectos na saúde da mulher de uma forma geral, tá? Então, aconteceu esse rompimento desse folículo, como eu falei para vocês, a gente vai ter aí a formação de um corpo lúteo a partir desse folículo ovariano. E é aí que começa a fase lútea, tá? Então, a fase lútea geralmente vai do 14º dia ao 28º dia do ciclo menstrual. Nessa fase, a gente ainda tem níveis mais elevadozinhos logo no início pós-ovulação de LH, de FSH e de estradiol. Mas à medida que a gente vai chegando aí para perto da fase lútea tardia, esses hormônios eles tendem a declinar. Nessa fase inicial, como aquele folículo rompido agora se tornou um corpo lúteo, agora ele é capaz de produzir um outro hormônio, que é a progesterona. A progesterona ela é super importante para a gestação, então ela é chamada de hormônio progestare. Então a progesterona ela vai ser responsável pelo que a gente chama de decidualização do endométrio. Lembra que eu falei para vocês que na primeira fase a gente tem uma fase proliferativa, onde esse endométrio ele está crescendo. Na segunda fase, a gente tem a fase chamada de secretora. É quando acontece a alteração nesse endométrio para tornar ele propício ao processo de implantação desse embrião. Então, sem níveis adequados de progesterona, a gente não tem o processo de decidualização. E isso vai fazer com que a implantação não aconteça nessa paciente. Então, ela é super importante estar em níveis adequados para que a gente tenha aí um endométrio
adequado para a implantação acontecer e para a gestação acontecer na paciente, tá? Também durante essa fase lútea, a gente tem aí outras alterações hormonais, só que no finalzinho dessa fase lútea, né? Essa queda de progesterona vai impactar diretamente em aumento dos níveis de prolactina, aumento dos níveis de aldosterona nessa paciente, redução dos níveis de serotonina, aumento dos níveis de noradrenalina, que vão ser responsáveis pelos sintomas pré-menstruais dessa paciente, dependendo de como tiver desorganizado ou não o organismo dessa paciente. Nessa fase, a gente também tem um aumento da atividade de enzimas que produzem substâncias pró-inflamatórias. Então, a gente tem um aumento da quantidade de prostaglandinas também, que são citocinas pró-inflamatórias, que vão gerar muitas vezes desconforto, cólica menstrual nessa paciente e às vezes cólicas muito intensas, dependendo do nível de inflamação. Então, além dessa inflamação, a gente vai ter muitas vezes retenção de líquido nessa paciente, dores nas mamas, uma sensação de peso, uma sensação de inchaço nessa paciente, por causa de todas essas alterações hormonais que estão acontecendo. Então, o corpo da mulher, ele é completamente regido por hormônios. O nosso estado de concentração, a nossa disposição física, o nosso apetite, inclusive, também é regido por essas flutuações hormonais que acontecem durante todo o ciclo menstrual da mulher. E você, como profissional de nutrição, você precisa entender profundamente o que está acontecendo nesse ciclo menstrual, quais são os hormônios que estão regendo cada fase do ciclo, o que é que pode estar acontecendo de alteração para você conseguir intervir da melhor forma possível na sua paciente, selecionando tanto dieta quanto suplementação ou fitoterápicos que sejam interessantes para corrigir possíveis distúrbios hormonais ou mesmo otimizar os resultados da sua paciente para ela conseguir chegar ao objetivo dela. Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Então, como eu falei para vocês, é muito importante vocês entenderem ciclo menstrual, né? Curtam aqui o nosso canal no YouTube, o Nutri da Mulher Academy, porque ele vai estar sempre trazendo conteúdos relevantes para vocês toda semana. E se você quiser aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre saúde da mulher e fertilidade, eu queria te convidar para conhecer a formação ISIS, uma imersão em saúde feminina e fertilidade. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês conhecerem um pouquinho melhor da nossa formação. Então, até o nosso próximo vídeo.